Estamos de volta. Você que está chegando agora, vem pra cá porque você vai acompanhar aqui mais sobre o que a gente começou no bloco anterior, falando sobre fome emocional e compulsão alimentar. Conosco temos a doutora Shirley Vitorino. Opa, eu tô enroscada hoje aqui, eu tô gaga aqui. Doutora Ana Flávia também com a gente, obrigada. Elas são psicólogas voluntárias, trabalham num projeto muito legal que ajuda pessoas com transtornos alimentares no Hospital das Clínicas em São Paulo. E como é que foi para vocês entrarem nesse projeto? Antes da gente voltar para o nosso assunto, é tranquilo, é fácil começar? Porque eu sei que para esse assunto precisa ter um preparo a mais, além da psicologia. A gente participa de um curso que o próprio Hospital das Clínicas oferece para a gente se aprimorar nesse tipo de tratamento e faz a inscrição para concorrer, para entrar lá como voluntária. E graças a Deus somos chamadas. Uau! E poder ajudar, né, contribuir com pessoas que sofrem, né, que na relação com a comida pra gente é bastante importante e enriquecedor. Eu não fiz essa pesquisa e queria saber de vocês assim agora de cabeça, mas homens ou mulheres sofrem de transtornos alimentares? Mais mulheres. Mulheres. Mas existe um grupo, né, lá, que chama GEATA, que é para o atendimento dos pacientes homens. Tem aumentado o número de pacientes, mas ainda a grande maioria são mulheres. Eu imaginei essa resposta, mas ao mesmo tempo eu me pergunto, os homens estão também mais preocupados com a imagem? Sim. E talvez isso gere transtornos também, né, doutora? Sim. Também, quando a gente fala de transtornos como a bulimia e a anorexia nervosa, a gente vai ver, né, uma estimativa muito maior em mulheres, né? No transtorno da compulsão alimentar, por exemplo, essa divisão já é mais equilibrada, então bastante homens também vão apresentar esse quadro. Agora eu quero saber de você daí de casa. Você que está nos assistindo, quando é que você come? Quando você come, você sente o quê? Você sente saciedade, você sente culpa, você sente arrependimento? Estou falando no geral, tá? Assim, na maioria das vezes. Não naquele dia que você exagerou pontualmente e depois você voltou para sua rotina. Conta pra gente usando o nosso WhatsApp, que talvez você já tenha até salvo aí no seu celular. 12 98266 0004. Pelo QR Code aqui você também consegue acessar e falar com a gente. Mas eu queria a sua participação, tá? A gente está tentando entender a sua relação com a comida. Olha, gente, o que a Francisca Lúcia contou pra gente. Cadê ela? Tá na tela. Devido às situações familiares e meu trabalho, estou comendo sem ter fome. Ela não diz aqui se está comendo só para sobreviver ou se está comendo, de repente, em exagero, mesmo sem estar com fome, mas pode significar alguma coisa. A Alessandra diz que tristeza, frustração, angústia, desengano, ela come sem necessidade. Ou seja, ela sente tudo isso aí e acaba comendo não por necessidade fisiológica, doutora Ellen. Tô trazendo todas as irmãs aqui. Shirley, por favor. Ela foi lá, ela trouxe direitinho. Sim, ela foi pontual, né? Ela entendeu que a situação que leva ela a procurar comida são questões emocionais, não é a fome. Lá no começo a gente falou sobre o ciclo da fome, que é e saciedade, que é natural em nós. Mas a gente sabe que até a escolha da nossa comida, ela é feita baseada nas nossas emoções. Você não vai escolher para colocar no seu prato uma coisa que você não gosta, que não te traz prazer. Mas, às vezes, quando a gente está com alguma situação emocional, como ela trouxe aqui, muito forte, a gente precisa de um prazer rápido. E o que dá prazer rápido para a gente? É comida. Só que o problema é quando isso começa a ser muito constante e até a quantidade fica um pouco maior e isso pode trazer um problema, né? Então, elas já estão tocando aí num ciclo do comer emocional, né? Mas é exatamente isso. Me falem uma coisa, doutora Ana Flávia, me conta. Como é que essa história de compulsão alimentar pode ser... Não compulsão, vou falar da relação da comida com as emoções... pode, de repente, surgir em casa já? A gente sabe que o comportamento alimentar, ele vai ser bastante influenciado pelo ambiente, né? Então, em casa, a gente tá ali acompanhando como que é essa relação, né? Então, se fala muito sobre carboidratos, se fala muito sobre dieta, se fala muito sobre vou comer e vou engordar, né? Então, esse comportamento, ele pode sofrer uma influência, né, do ambiente familiar.
Às vezes uma mãe ou um pai está falando de si, não está falando do filho. Pode Ai, acontecer. comi demais, essa roupa não está fechando. Ai, porque tô com barriga grande. Essa criança que está vendo, ela já está sendo impactada, na opinião de vocês? Sim, Bastante. é muito importante isso que você trouxe, porque às vezes os adultos esquecem que eles estão diante de crianças e, não entende. Entende sim. Tá? Então, quando a mãe começa muito, eu tô muito gorda, essas roupas não estão me servindo, eu preciso cortar isso. De certa forma, a criança vai entender que aquilo não é bom. Então, ela vai entender que em algum momento ela também vai tentar não comer aquilo. Ela não quer ficar com a mesma sensação que a mãe dela está tendo, entendeu? E às vezes os adultos se esquecem que as crianças, elas vão muito mais pelo nosso exemplo do que, né? E as coisas que a gente fala que não é diretamente para ela, mas ela está escutando, ela vai entender como uma mensagem para ela também. Então, isso sim é muito importante a gente cuidar, né? Os adultos são espelhos, né? Então, esse é um cuidado importante. O que está sendo dito em casa, né? É muito importante a gente ter bastante cuidado com as falas em relação ao corpo, principalmente, né? A gente fazer comentários sobre o corpo pode parecer algo muito inofensivo e muitas vezes, né, assim, com a melhor das intenções, né? A gente comenta, nossa, você emagreceu, né? E é muito comum a gente, na nossa sociedade, a gente associar o emagrecimento à saúde, né, a algo muito positivo. E muitas vezes o comentário sobre o corpo do outro pode ser um gatilho, né? Então a gente sempre fala, não vamos comentar sobre corpo, né? Porque a gente não sabe como que é essa relação com o corpo, com a comida, né? Então a gente sempre recomenda, não vamos falar sobre isso, né? Inclusive em casa, com as crianças, né? Não ficar trazendo essa pauta de você comeu, tá gordinho, essa calça não serviu, não tá, né? Você tem que perder peso. Quer dizer, a gente pode falar de saúde, né? Olha, a gente vai comer mais integrais porque faz bem para o nosso corpo, mas não necessariamente essa história de engordei, emagreci, e a gente acaba se tornando meio que obsessivo nisso, né? Exato. É literalmente encontrar um equilíbrio, né? Porque ensinar o seu filho a comer bem e fazer exercício porque é uma questão de saúde, é importante. Mas se isso está fora do equilíbrio, isso pode ser um gatilho para um futuro transtorno alimentar. A gente não sabe, né? Então, cuidar disso, né? Agora, gente, isso tudo tem, às vezes, uma linha muito fininha ali, né? A gente precisa perceber. E, às vezes, a gente percebe no outro, mas não se percebe. A gente vai trazer aqui na sua tela agora alguns sinais que apontam para o hábito de comer emocional. Vamos trazer aí, a primeira tela fala sobre gratificação sensorial. O que seria isso? Quem quer falar, doutora Ana Flávia? Posso falar. A gratificação sensorial, ela faz parte do comer, né, emocional. Nessa gratificação sensorial, a gente está comendo muito mais olhando ali para a aparência que aquele alimento traz, pelo aroma que ele traz. Então, né, até a gente fala do comer afetivo. É pelo visual mais? Exato, né? Então, uma sobremesa que eu já comi, estou satisfeita, mas eu olho ali uma sobremesa que, nossa, a aparência dela está muito boa, né? Ou um cheiro que me traz uma lembrança prazerosa, o bolo na casa da avó, né? Então, não é um comer pela fome fisiológica, mas que a gente está buscando as sensações daquele alimento, né? Então, tanto porque eu olhei e achei que está saboroso, me parece apetitoso. Então, a gratificação sensorial, a gente tem esses sinais aí, né? Esse buscar o alimento não pela fome fisiológica, né? Mas porque a aparência, o aroma me chama atenção ou porque eu tenho uma lembrança afetiva, né, que faz uma conexão com aquele alimento. E aí é um comer que tá tudo bem, né? É importante vamos dizer que é o lado positivo do comer emocional. Porque quando a gente fala de comer emocional, às vezes a gente imagina assim, eu tô comendo porque eu tô angustiada e aí daqui a pouco vai virar compulsão alimentar. E a gente vai sempre pro lado negativo, né? O cérebro tem essa capacidade, caos, né? Mas, assim, a gente nunca vai comer, não dá para separar a emoção de comida. Né? Até porque a gente come para celebrar um aniversário, a gente come come inclusive um chocolate quando a gente está mal, quando a gente está, né, chorando. Então é impossível separar. E aí essa gratificação sensorial tem isso, do tipo, que delícia, quero comer isso aqui, tá ótimo. Você vai escolher uma sobremesa numa loja de sobremesas, você olha e fala, essa tá mais bonita, claro. Essa tem o que eu gosto. E isso é uma gratificação sensorial.
tem a ver com as emoções, mas ainda está de forma positiva. Vamos ver um próximo sinal aí que de repente pode indicar algo diferente. Sinais do comer eu emocional. gosto desse também, olha, conforto. A gente também come pensando o dia frio, assim, né? Aquela sopinha que lembra minha mãe, que lembra minha avó. E é normalmente comida fácil de mastigar, né? Um purê de batata. O comer que traz conforto tá ligado até a lembranças, como você disse. Ou então até aquela coisa de assim... Ai, deixa eu ficar aqui no meu cantinho hoje, tomando um chocolatinho quente. Traz esse conforto, inclusive, de estar com amigos, né? Quando você vai vai fazer um chá com as suas amigas, isso é conforto, é emoção e envolve comida. E tá tudo bem, né? Eu vou fazer um almoço com a minha família para comemorar uma coisa. Isso é conforto. É família, é emoção e tá tudo bem. Então, certo. Ainda é um aspecto também saudável do comer emocional. Vamos ver outros aspectos aqui. O próximo é distração. Muitas vezes a gente come assistindo TV, por exemplo. Sim. Bom, para distração, a gente... Parece que a gente já associou, né? Filme com pipoca. Não tem como. Mas será que necessariamente a gente precisa comer... comendo alguma coisa? Não necessariamente, mas às vezes tá tudo bem. O duro é quando a gente tá prestando atenção no filme e come além da conta, né? E eu tô pensando agora numa outra refeição, por exemplo, uma refeição principal, porque uma pipoca no filme não é uma refeição, talvez não seria um café, almoço, jantar, né? Mas quando eu vou almoçar na tela do meu celular, resolvendo, pagando conta e estressada. Exato. É uma distração. Isso é muito importante, né? Porque hoje não é incomum as pessoas, né? A gente come enquanto a gente está fazendo várias outras coisas, né? Então, como você citou, o celular acaba sendo uma fonte de distração. E por que isso é ruim, né? É importante, a gente sempre fala, vamos priorizar esse momento, no momento que a gente está comendo, vamos tentar apenas comer, né? Claro que tem os momentos que são sociais, né? Então, a gente vai estar comendo e falando, mas evitar essa distração, porque isso vai interferir também nessa relação, né? Um comer que pode ir se tornando, né, mais impulsivo, automático. Então, a gente não está percebendo os nossos sinais internos que a gente viu naquele ciclo. Então, esse comer sem uma atenção, né, durante o ato de comer, ele também vai contribuindo para a gente se desconectar dos nossos sinais internos, tanto de fome, a própria saciedade. Então, como a Shirley citou, né? Você está comendo a pipoca e de repente você olha e fala, nossa, mas acabou, eu achei que tinha. Já aconteceu comigo, muitas vezes. Uma coisa muito importante nessa questão da distração é o tédio. Você já viu que às vezes você não está com fome, mas você está entediada, aí você fala, acho que eu vou comer um chocolatinho. Será que precisa mesmo? Não que seja condenado, mas assim, entender os seus sinais de fome e saciedade, respeitar os sinais do seu corpo, contribui para a sua saúde, contribui para o seu controle, mas não de forma como uma polícia, entendeu? Porque às vezes, dependendo de como aquela pessoa está emocionalmente, aqui a gente já começa a entender que isso é um sinal um pouco perigoso do comer emocional. Pode ser que a gente esteja buscar essa comida por conta do tédio, por conta de alguma emoção desconfortável, para poder achar conforto, né? Então, aí já é um sinal de alerta. Vamos trazer mais um sinal? Vamos trazer. Sedação. Aí a gente já está entrando para uma coisa um pouquinho mais difícil. Eu quero uma anestesia, doutora Ana Flávia. Exatamente, né? Então, esse comer com esse objetivo de se anestesiar já, né, pula ainda mais para esse sinal de alerta, né? A gente já começa a considerar um comer não saudável. E não só comer, mas eu posso beber para anestesiar. Muita gente acaba se tornando alcoólatra nessa busca de eu quero desligar um pouco. Exato. Então, né, se torna um comportamento disfuncional. Então, muitas vezes a pessoa vai sentir uma emoção desconfortável, indesejada, e aí ela busca o alimento para não sentir, né, para se livrar daquele desconforto, e aí ela tem um alívio imediato, porém, esse alívio, ele também é temporário. Então, ele vai, né, nessa busca de aliviar, porque ela alivia, depois essa emoção está ali presente, né? Ela continua presente. E aí a pessoa vai buscando cada vez mais o alimento. Então, é onde, né, também pode começar aí
para um comer mais transtornado, né? Então, sempre se atentar às nossas emoções, né? Pra não tentar nessa hora que a gente entende que o comer emocional está sendo buscado como um mecanismo de defesa do enfrentamento dessas emoções desconfortáveis. Fuga. Fuga. E aí ela começa a crescer em quantidade e em frequência. E aí a pessoa pode estar caminhando para um possível transtorno alimentar se ela tiver, por exemplo, outros fatores que combinados levam ela a buscar o alimento. E é interessante que a gente, quando está desse jeito, a gente não sente vontade de comer uma cenourinha, como disse o Dr. Luiz Fernando, que esteve aqui essa semana. A gente sente vontade de alimentos que trazem prazer rápido, açúcar ou algo com gordura. É porque eles vão atuar numa área do cérebro que precisa de prazer rápido e a gordura e o açúcar, por exemplo, trazem esse prazer rápido. Então, a cenourinha não vai ter isso. E você tem essa memória registrada, né? No sistema de recompensa, que é o local onde o cérebro tem essas memórias aí, vamos dizer, associada ao prazer da comida. Então, no alface não vai ter isso. Vai ter no cupcake cheio de chocolate, entendeu? Então, é quase como que concretizar uma forma de lidar com o que é difícil, que é subjetivo. Então, a comida é concretizar, é essa ajuda de forma concreta. Olha que interessante pensar assim, né? Tem mais um aspecto que a gente vai trazer aqui do comer emocional, que é a punição. Queria que você explicasse isso pra gente, doutora Ana Flávia. A punição já é um nível ainda mais, né, patológico, assim, bastante disfuncional, que é esse comer para se livrar das emoções, né, no sentido de ter um exagero. Então, aqui eu não vou escolher o que eu vou comer, posso começar a fazer algumas misturas, né, assim, até muitas vezes bizarras, que é muito comum no episódio de compulsão alimentar, né? Muitas vezes pode estar associado a pensamentos, né, relacionados a si, uma baixa autoestima. Então, eu tô gorda. Que se dane, eu vou agora enfiar a pé na jaca. Vou comer mesmo, tá né? Muito ligado à questão da imagem corporal, né? Sim. Tem, inclusive, um distúrbio de imagem corporal, onde a pessoa não consegue se enxergar da forma que ela realmente é. E ela não se dá bem com aquele corpo. E aí, quando essa angústia por alguma coisa, sei lá, foi numa festa e aí viu que está todo mundo mais magro do que ela, e aí isso gera dentro dela uma angústia, e aí ela vai se punir. Já que eu sou gorda mesmo, então vou chutar o balde. Ninguém me ama mesmo. São pensamentos que ela precisa de buscar um auxílio, né, na terapia, porque ela vai se punir através da comida. Entende? Então, aí já é realmente um nível patológico, né? Sim. Agora, doutora Ana Flávia, você percebe que a pessoa, quando chega nesse ponto, ela consegue se dar conta de que aquilo realmente está trazendo prejuízo ou ela leva um tempo para, puxa, acho que isso não é legal? Nem sempre. Muitas vezes ela chega na terapia, por exemplo, né, se queixando desse comer exagerado, né, que levou a um ganho de peso num curto espaço de tempo, né? Então, muitas vezes ela não consegue fazer essa relação. Ela traz ali aquele comportamento que ela está percebendo que mudou, porque antes ela não comia assim, né? Então, a própria falta de controle. E aí, no processo terapêutico, a gente vai entendendo, né? Que lugar que a comida está ocupando na vida dessa pessoa, né? Que função está tendo esse comportamento. E aí é onde a gente muitas vezes vai descobrindo, né? Olha, ela está comendo para se distrair, ela está comendo para lidar com uma angústia, com uma tristeza, né? Então, nem sempre a pessoa se dá conta disso. Gente, olha, esse é um assunto difícil, complicado. Muitas vezes as pessoas não tocam porque não sabem como chegar nessa... Porque a gente ainda está falando de sintomas. Porque o real problema que a gente não quer encarar, muitas vezes está muito escondido. E talvez você esteja aí se identificando com a fala aqui das nossas profissionais. Talvez você tenha até recorrido à comida para lidar com a sua tristeza, com a sua ansiedade, com o seu estresse e outras dores, né? E no primeiro momento você pode sentir o conforto, mas depois vem a culpa, o arrependimento e por aí vai.
E eu estou bem feliz que vocês estejam aqui, dispostas a falar desse assunto aqui para a gente, trazendo orientações, para que a gente evite essa fome emocional patológica, né? Porque eu percebi que tem sim o seu lugar, mas quando ela vai para um outro extremo, aquilo vai trazer prejuízos. E eu quero aproveitar e falar para você aí que está nos assistindo da revista Esperança, Sentimentos, a Ciência do Existir, que vai trazer aqui um cuidado da saúde mental e emocional que pode prevenir a gente de cair na armadilha dessa fome emocional. E esse material aqui pode realmente trazer você para uma consciência de algo que está doendo aí e que você não quis encarar até agora. Você vai perceber que é possível vencer quando a gente encara o problema do jeito certo e à luz daquele que conhece você como ninguém mais. E a revista Sentimentos, a Ciência do Existir, vai mostrar para você que Deus está cuidando. Você vai descobrir como cuidar da sua saúde mental e emocional de forma eficiente. Então, olha, eu só quero pedir para você ligar para cá e pedir a sua. Você quer usar dessas ferramentas aqui? Então liga para cá, essa revista é gratuita e vai fazer muito bem para você. 0 operadora 12 21 27 31 21. Vou repetir, 0 operadora 12 21 27 31 21. Eu já li essa revista, ela vai mexer aqui com transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, depressão, vai falar aqui de violência e saúde mental. E você vai compreender como você foi criado e o que Deus pode fazer por você, mesmo na situação difícil em que você se encontra. Tá bom? Eu espero que você aproveite essa oportunidade e receba aí onde você estiver, gratuitamente, a revista Esperança, Sentimentos, a Ciência do Existir. Bora pro intervalo. A gente volta já, continuando falando sobre compulsão alimentar, e você vai ter a oportunidade de ouvir as suas dúvidas respondidas aqui pelas nossas especialistas. Até já!